Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro nessa primeira semana de janeiro, que felizmente para pessoas como eu e você, está começando muito bem, porque nós estamos respirando melhor, nós estamos vivendo melhor. Embora muitas coisas que mexeram tanto com o nosso coração, com a nossa mente nos últimos anos, ainda estejam por aí, de um modo remanescente, criando alguns tipos de problemas. Mas é impressionante como a gente tinha falado aqui muitas vezes aqui no nosso portal que essa gente iria para o lixo da história e de fato eles estão indo para o lixo da história. E é muito chocante até ver que muitas pessoas não se deram conta aonde estavam. Não foram devidamente esclarecidas dos crimes que estavam cometendo, mas isso não vai afastar dessas pessoas responsabilização por todos os atos. Gente, cada pessoa que nas redes sociais fez discurso negacionista, fez discurso dando eco às insanidades de Bolsonaro para não se usar máscara, levantando suspeições em relação à vacina, sabotando todo tipo de informação, criando medo nas pessoas, essas pessoas foram responsáveis por mortes no final da história. Isso não foi mero acontecimento do acaso. E o responsável por essa situação não foi apenas o vírus. Nós tivemos pessoas que ajudaram com que esses vírus se propagassem, que eles atingissem mais pessoas aqui no nosso país e acarretassem resultado de morte. Isso não é uma coisa indiferente, isso está previsto no Código Penal brasileiro. Então essas pessoas deverão ser responsabilizadas por tudo aquilo que realizaram naquele período e, na sequência, tudo aquilo que fizeram contra a nossa democracia, que também está prevista na nossa Constituição e no Código Penal brasileiro, como qualquer tipo de atentado a essa instituição, sendo responsabilizada como crime aqui no nosso ordenamento jurídico de uma maneira geral. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Hoje eu vou trazer para vocês aqui um acontecimento que a imprensa não está reverberando muito, mas nos dá conta de como tem gente no Brasil que entrou numa situação absolutamente ruim e agora para sair vai ser muito difícil. E por onde andará Bolsonaro no momento que essas pessoas irão para a cadeia, como eu tenho dito para vocês aqui durante tanto tempo, de costas para essas pessoas e provavelmente fora do nosso país. Ninguém consegue hoje afirmar se Bolsonaro teria condições de voltar para o nosso país, até porque se ele perder a condição política dele, a elegibilidade, ele vai fazer o quê aqui? Vai virar uma Maria Louca sem poder. Se já dentro do poder ele não conseguiu fazer absolutamente nada, a não ser prejudicar a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental, imagine agora numa situação onde ele fique absolutamente alijado, inclusive com outros grupos de direita e outros personagens da direita, se fortalecendo também, ocupando esses espaços. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é muito importante sempre convidar você que está chegando agora no nosso portal para que você se inscreva aqui e também conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha. Faça uma maratona, se você puder, se tiver algum tempinho, nos nossos vídeos anteriores, que você vai ver toda uma cronologia de que nós falamos aqui e de como todas as nossas análises convergiram para esse tempo que a gente está vivendo aqui. Isso não foi adivinhação, foi conversando aqui com vocês, coletando uma série de informações históricas, o que acontecia fora do Brasil, dentro do Brasil, e a gente, felizmente, acertou e felizmente nós vencemos essa grande batalha contra a insanidade. Agora temos uma outra batalha agora, que é a reconstrução do nosso país e a recolocação de temas racionais, civilizados, nos debates no dia a dia. Então você que é muito bem-vindo, dê o seu joinha, mande seus comentários também. Enfim, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu tenho aberto aqui entre 5 horas e 5 e meia, exceto às vezes com uma tribulação ou outra aqui em função das férias, né? Até dia 10, 11 eu estarei meio de férias circulando, mas de uma maneira geral estou sempre aqui com vocês. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional da gente formar aqui cada vez mais resistências nessa grande trincheira que a gente construiu aqui na internet, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Gente, felizmente, né, hoje, em alguns meses atrás, eu estaria aqui fazendo análise da live do Bolsonaro. Então, esse tempo já passou, ainda bem, nós agora vamos ficar lidando com outras questões, mas muito mais relacionadas ao que pode acontecer com ele. Ontem eu já coloquei no vídeo aqui para vocês essa matéria aqui
do Estadão. Advogados do Prerrogativas fazem ofensiva no governo Lula para punir Bolsonaro e torná-lo inelegível. Bom, o objetivo não é só esse, não. O objetivo é educar a sociedade também, educar a população. Ajudar com que a República Brasileira tenha uma percepção de como ela deve existir, de como as pessoas aqui no Brasil devem compreender que só é possível a convivência numa sociedade se houver lei, se houver um Estado, se houver algum tipo de organização para mediar eventuais conflitos. Porque fora dessa estrutura, por mais arcaica, por mais problemática que ela seja, é a barbárie. A barbárie é a única alternativa ao Estado de direito, ao Estado civilizado. Ou será que a gente teria uma outra alternativa, né? Então, essas pessoas quiseram fazer muito isso, jogar o Brasil nessa barbárie. A ruptura do Estado, o enfraquecimento da justiça, das instituições, para que vencesse cada vez mais aquele que tivesse o poder das armas nas suas mãos, né? Mas aqui no Brasil, inclusive, as armas, elas são uma delegação da sociedade civil para as forças policiais ou para as forças militares, como também acontece em todos os países civilizados do mundo. Bom, uma matéria aqui na Isto É nos dá conta, a matéria por Edson Franco, que o Bolsonaro quer morar na Itália com cidadania e evitar prisão. Então ele vai discorrendo aqui sobre algumas estratégias que estão sendo adotadas pelo clã de uma maneira geral. A gente viu que os filhos de Bolsonaro pediram a cidadania também italiana. Então faz sentido isso que ele está dizendo, e cada vez que o Bolsonaro olha para o Brasil e vê o rastro que ficou para trás, ele vê que a situação que, como se diz aqui no linguajar policial, né, a capivara dele vai ficar muito cabeluda. Bom, aqui a imagem não está dando para pegar direito, mas eu acho que vai dar para a gente ter uma noção aqui geral. Aqui na imagem, aqui mais destacada, tem aqui o índio, o cacique Sererê, o indígena. E, gente, o indígena aqui no Brasil virou um conceito com algumas nuances. Existe o indígena, que é absolutamente protegido pela Constituição, que é aquele que não foi inserido no processo civilizatório, aquele que está em situação de isolamento total, e existem brasileiros de origem indígena que foram civilizados, têm documentos, têm consciência de como funciona o Estado, têm consciência mínima do que é certo, do que é errado. Então, essas pessoas são responsabilizadas não como indígenas, mas como brasileiros de origem indígena. Se ele comete um crime grave contra uma criança, um adolescente, um crime sexual, tráfico de drogas, um homicídio, eles são responsabilizados como qualquer outro cidadão. Pode ter ali uma diminuição da pena aqui ou acolá em razão de uma situação muito específica, mas não o indígena ou uma pessoa de origem indígena não tem um habeas corpus para praticar qualquer crime. Quando alguns têm uma ingenuidade também no meio dessa história toda e são utilizados por inescrupulosos, por criminosos, eles podem ser levados a cometer crimes também. Mas aí eles vão ter que mostrar por que eles praticaram esses crimes, né? Aqui eu vou passar um vídeo para vocês, aqui de uma fala, há um mês atrás, do tal cacique Sererê, que estava ali como militante afiliado a partido. Ele se coloca também como pastor evangélico, o que potencializa ainda toda essa situação de prejuízo que ele irá sofrer, porque ninguém se converte como um pastor, né, sendo uma pessoa totalmente divorciada da realidade da sociedade civil. Então dizia ele há um mês atrás, vamos lá. Chavante, nós não podemos admitir que o Lula sobe na rampa, que ele ocupa o cargo maior deste país. O bandido não pode ocupar o cargo da presidência. O lugar do bandido é na cadeia. Cadê os generais? Cadê o ministro da Defesa que juraram para defender o povo brasileiro? Vocês podem ver que o discurso não é o discurso de um silvícola, né, afastado de situações remotas, né? Discurso bem amarradinho, né? O discurso amarradinho, golpista para destruir a democracia do nosso país. Para defender a pátria querida e amada Brasil, nós não podemos admitir que a esquerda, bandido que só invade
as fazendas, que só destrói a sede pública, venha governar o nosso Brasil. Lula não foi eleito. A eleição 2022, a eleição presidencial, deve ser anulada. E quem manda aqui no Brasil, que faz a proteção, guardião do país, guardião das leis. Bom, e aí vai, né? Tem um cidadão ali atrás com a bandeira dos Estados Unidos pendurada, né? E todo mundo com essa aí que os indígenas estariam fazendo aqui um processo de ruptura institucional no Brasil. E aí, o que a gente viu ontem? Cacique Sererê pede perdão a Lula e Alexandre em carta escrita na prisão e repreende atos violentos. Indígena nega ter pregado ruptura democrática e afirma que narrativa que coloca sob suspeita a segurança nas urnas é baseada em informações inteiramente desvinculadas da realidade. E aí ele faz a seguinte carta aqui. A carta não é, obviamente, carta estruturada aqui pelos advogados, né, que estão cuidando dele. Inclusive, vocês viram em Brasília o que aconteceu, o tumulto todo lá, quebra-quebra, fogo, né? Em função, inclusive, da prisão desse cacique, que estava ali funcionando como uma espécie de outdoor, né, nas redes, de todo esse grupo conspiracionista que estava lá tendo fogo nas coisas em Brasília. Então, a nota é a seguinte: minha prisão tem suscitado uma... Vocês vejam que o discurso aqui não é de um indígena silvícola afastado. A estrutura aqui do texto é de uma pessoa bem consciente. Minha prisão tem suscitado uma série de informações desencontradas sobre minha vida, minha família, meus propósitos políticos e pessoais. Então, para desfazer qualquer mal-entendido por meio desta nota oficial, gostaria de registrar publicamente, por decisão própria, livre de qualquer coação, minha posição, reconhecimento e declaração a seguir. Antes de mais nada, reconheço que cometi um equívoco ao defender a tese que haveria fraude, ou mesmo risco de fraude, nas urnas eletrônicas. Pois é, os patriotas aí podiam mandar uma série de advogados agora, né, para sustentar a defesa do cacique, a sua esposa, né, os seus filhos, né, porque eles vão agora precisar, né. Na verdade, não há nenhum indício concreto que aponte para risco de distorção no resultado às urnas ou vontade do eleitor brasileiro. Defendi a tese da suposta fraude com base em informações erradas que me foram fornecidas por terceiros que agora, olhando para trás, vejo que estavam inteiramente desvinculadas da realidade. Não defendi e não defendo ruptura democrática, nem acredito em métodos violentos ou qualquer tipo de violência como método de ação política. É só tacar fogo nas coisas, né, e tentar invadir o prédio da Polícia Federal e impedir que o presidente Lula assumisse, né, dentre tantas outras. Sou Chavante, pai cristão, pastor, criado num local remoto, com muito respeito à verdade. Bom, ele está se colocando aqui, já não é mais na condição de afastado, né, de um cidadão brasileiro de origem indígena. Com muito respeito à verdade, como tal, entendo que o amor, o perdão e a conciliação são os únicos caminhos possíveis para a vida em sociedade. Peço humildemente desculpa ao povo brasileiro por eventuais declarações exageradas que fiz ao criticar o sistema eleitoral brasileiro. Da mesma forma, peço desculpas ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao presidente irmão Lula. Ah, virou irmão, hein? Ao irmão Alexandre de Moraes, virou irmão, e a minha família, a minha querida tribo Chavante, aos meus amados irmãos de nossa igreja. Para evitar a divulgação de mentiras a meu respeito, bem como qualquer atuação leviana, usando meu nome, registro aqui que estão autorizados a falar em meu nome apenas os advogados constituídos por mim nos autos: Jéssica Tavares, Pedro Coelho e João Pedro de Mello. 5 de janeiro de 2023, José Acácio Sererê Chavante. Meu amigo Chavante, você vai ter muito problema para poder sair dessa enrascada toda que você se meteu, mas você é apenas dentre tantos outros que deverão ser responsabilizados por tanto mal que fizeram ao povo brasileiro. E que essas condenações todas, elas têm um efeito pedagógico, para que as pessoas entendam que não a democracia não é o terreno do cada um por si, Deus por todos. Não, nós vivemos em sociedade e nós temos que respeitar o direito do outro. Como dizia a vovó, o meu direito termina quando começa o direito do outro. Quem não entende isso acaba tendo que ser responsabilizado.
haja psiquiatra. E se os psiquiatras não derem conta dessa gente toda, haja polícia e haja cadeia. Infelizmente, é o fim de toda pessoa que transgride contra os direitos da sociedade. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. A gente volta mais tarde. Tchau!